Olá, aventureiros! Hoje vamos falar do novo anime do Netflix, Drift Dragons, o anime sobre caçadores de dragões em um mundo steampunk que ajuda a desconstruir e reelaborar vários conceitos diferentes dentro de uma história de aventura. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras! E a primeira coisa que temos que falar importante é que esse anime ele tem 12 episódios, é a adaptação de um mangá que já existe há alguns anos, que inclusive é publicado no Brasil com o nome de Caçando Dragões, e que mostra uma realidade que parece o nosso século XIX, só que com umas propriedades básicas, umas alterações básicas. Principalmente a questão dos dragões que voam, cada um com suas diferentes espécies, com diferentes habilidades, diferentes poderes de causar caos e diferentes valores econômicos dentro desse mundo, cuja economia em parte é regida pelo comércio justamente de partes de dragão com as suas mais diferentes propriedades. E no meio disso tudo temos justamente a profissão dos caçadores de dragão, que habitam grandes dirigíveis para pegar e caçar essas criaturas. Lembrando que se você gosta do tema, gosta de steampunk, aproveita e dá um like aqui embaixo, inscreva-se no canal, dê o like, e lembre-se de clicar no sininho para receber as notificações. Lembrando que tem 3 formas do sininho ficar, que é desativado, ativado e o super ativado, para receber sempre as novidades aqui do canal. Prosseguindo, então, uma coisa bem interessante é que a protagonista da história é a Takita, que é uma tripulante nova do navio, que sempre sonhou em pegar e viver altas aventuras caçando os dragões, e que é ótimo porque você vivencia junto com a personagem a descoberta de conhecer cada um dos membros da população, que são quase 20 pessoas, cada um com seus próprios objetivos e seus próprios motivos para pegarem e caçarem as criaturas. Já que uma coisa bem interessante é que estamos falando de uma plataforma aérea que fica dias e dias, algumas vezes semanas, sem tocar o solo, apenas caçando essas criaturas, e que envolve altos gastos financeiros também. Então você precisa caçar esses seres, inclusive para conseguir manter o navio existindo e pagar todo mundo. Então, o que faz alguém pegar e ficar 90% do tempo longe de todo o resto da sociedade, quase sem nenhum luxo, pegando e caçando dragões, algumas vezes dias e dias, apenas vendo o céu ao redor, sem nenhuma criatura para caçar. E isso é muito legal, porque cada episódio ele acaba mostrando cada um dos motivos da personalidade de cada um. As questões de família, as questões de como lidavam com as coisas em terra, as coisas de como cada um pega e vê, inclusive, os dragões. E falando nas criaturas em si, elas são magníficas. Basicamente, cada episódio tem o seu dragãozinho próprio, e cada um deles é uma mescla de características de criaturas marítimas diferentes. Uma coisa meio, algumas vezes, polvo, com cavalos marinhos, com lesmas marinhas. Basicamente, cada criatura tem um aspecto único, tanto que, como eu falei, cada criatura tem suas habilidades, poderes únicos, e você ainda tem a questão de que ainda está se conhecendo a biologia e conceito do que são os dragões, né? E como são criaturas cada vez mais raras e extremamente difíceis de serem caçadas, afinal, a única forma de você conseguir pegar e matar uma dessas criaturas é realmente você tendo quase que um mini exército armado dentro de um navio voador caçador com várias armas. Então, isso faz com que elas sejam criaturas também extremamente caras e raras para você adquirir, e havendo toda uma certa cultura em torno desses dragões que são caçados. Temos todo o processo de, a cada episódio, a gente se maravilhar com o visual do dragão, vendo suas habilidades, vendo seus poderes, e mesmo todo o clima do anime é meio assim. É como se você tivesse quase uma pintura de aquarela feita toda em computação gráfica, onde o clima dos diálogos, o processo de descoberta, toda a paleta de cores, o visual, tudo isso clima para fazer um anime de aventura que ao mesmo tempo as coisas fluem com um ritmo calmo, tranquilo, e que você já se deleiteia pelo aspecto visual da obra. Prosseguindo, a coisa também não são tão flores assim, né? No sentido de que temos um produto extremamente raro, pega, move a economia, tem as mais diversas propriedades medicinais, farmacêuticas, culinárias, de costura, de tecidos. Só que
também temos toda uma questão de que existe um certo preconceito em relação a quem caça essas criaturas. Inclusive, tanto que existe muito essa questão de que os produtos são extremamente supervalorizados, mas quem os obtém, caça, etc., são extremamente desvalorizados, quase que afastados da sociedade, né? Como reclusos, né? Já que lidam com criaturas que são teoricamente, vivem o tempo todo fora da sociedade, e lidando com seres que são totalmente bizarros e considerados assustadores, né, pelo resto da população, né? Então você começa a ter aquela discussão, né, de tipo, até onde na verdade você não, até onde você apenas gosta daquilo que alguém produz, mas não gosta daquilo da pessoa e não entende o trabalho real que tem de produção por trás daquilo. Lembra bastante aqueles documentários que tinha no Discovery, né, sobre aqueles caçadores de caranguejos naqueles mares gelados que vivem dias de verdade no meio do oceano, super perigoso, caçando aqueles animais raros para alimentação. Ou mesmo quando você discute a questão do pessoal que trabalha em plataformas de petróleo, vivendo basicamente entre 15 dias a um mês, fora de casa, longe de toda a civilização, vivendo unicamente naquele mundo todo feito de aço para conseguir extrair óleo que é usado para milhares de coisas hoje em dia, já que o nosso mundo é praticamente feito de plástico, né? Ajuda a levantar essa questão de que até onde a gente, com cada produto que a gente consome, com cada item que a gente tem, cada móvel, cada eletrodoméstico, cada comida, se a gente realmente sabe a noção que tem cada trabalho, cada etapa que teve de trabalho para aquilo ser produzido, distribuído e vir para você. E você tem noção disso? Você sabe de onde vem cada coisa que tem na sua casa, e os trabalhos e todo o esforço que tem, e se essas pessoas realmente são pagas, são dignas, e se você de repente, inclusive o próprio anime mostra isso, se as pessoas que estão consumindo aquilo têm noção de que eles estão consumindo de alguém que pegou e fez as coisas direitinho, ou se alguém que pegou e fez algumas barbaridades para pegar e inclusive quase torturando o bichinho para você conseguir aquelas coisas. Isso é muito interessante, e essas coisas são extremamente discutidas no anime. E uma coisa interessante é que os primeiros episódios são praticamente quase que uma aventurinha completa cada um, até migrar para um mega episódio triplo, no qual você mergulha nas relações justamente entre a população caçadora de dragão com a população em geral das grandes cidades, e como é o relacionamento entre outros grupos também de caçadores de dragão que usam outras técnicas e usam outros acordos financeiros para poder pegar e providenciar sua casa. E apenas complementando, que é muito interessante que quem fez esse anime é o estúdio Polygon, que é o mesmo que produziu outro anime de steampunk, um de combate dessa vez, que é o Levels, que está totalmente resenhado aqui no canal. Basta vocês entrarem aqui no vídeo, vocês pegarem e entrarem aqui no cardzinho, tá bom? Então galera, se vocês gostaram, entre aqui embaixo para você pegarem, discutir, ver os links de dicas aqui embaixo do canal, comentar, compartilhar com seus amigos e até mais, galera!